Memphis Depay já está no Parque São Jorge. Memphis Depay chegou hoje pela madrugada no Brasil, em São Paulo, em Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos. Foi recepcionado pela torcida do Corinthians. Essa foto que nós vimos há pouco é ele com Augusto Melo no Parque São Jorge, e agora estamos vendo imagens dele, Memphis Depay, no aeroporto de Guarulhos. A torcida corintiana recepcionando o Memphis Depay. Centenas de corintianos estiveram presentes hoje lá no aeroporto de Guarulhos. Ele chegou por volta das 5 da manhã e foi recepcionado pelos torcedores corintianos. Até um "Vai Corinthians" ele mandou para a torcida do Corinthians. É isso mesmo. Já aprendeu a falar "Vai Corinthians", foi muito ovacionado, muito aplaudido, né? O carinho, já sentiu de perto o carinho da torcida do Corinthians, que ficou ali no alambrado, né? Evidentemente não pôde abraçar literalmente o Memphis Depay, mas já deu para sentir o calor da torcida do Corinthians, a atmosfera da torcida corintiana, e hoje ele vai sentir mais de perto essa atmosfera, porque ele vai estar presente na Neoquímica Arena. O Memphis Depay vai ser apresentado para a torcida do Corinthians antes do jogo contra o Juventude. Daqui a pouco, o jogo contra o Juventude, às 9 da noite, na Neoquímica Arena. O estádio estará absolutamente lotado para esta partida, fase de quartas de final. Olha lá, vai Corinthians! Vai lá, vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! É isso aí, o Memphis Depay. Vai Corinthians! Memphis Depay! O torcedor corintiano enlouquecido, né? Torcedor corintiano enlouquecido. Tá aí, mais uma vez, a foto dele ao lado do Augusto Melo no Parque São Jorge. Ele chegou de helicóptero no Parque São Jorge, chegou de helicóptero na Fazendinha, onde foi recepcionado pelo presidente Augusto Melo. Para conhecer a estrutura do Corinthians, né, conhecendo o Parque São Jorge, foi recepcionado também por integrantes da Gaviões da Fiel, a maior torcida organizada do Corinthians, e, é claro, recebeu também uma camisa da Gaviões da Fiel. E hoje ele ainda vai passar no CT, no centro de treinamento, no Parque Ecológico, onde estão concentrados os jogadores do Corinthians, para conhecer mais os jogadores corintianos, para conhecer os seus companheiros, e depois, como eu disse, ele será apresentado para a torcida do Corinthians, vai ser apresentado no jogo contra o Juventude. O Memphis, que veio de avião, evidentemente, da Holanda para cá, e veio num jato fretado, né? Veio num avião fretado. E esse avião fretado custou ao Corinthians R$1.600.000, segundo empresas especializadas em fretamento, para alugar o jato que veio em voo direto ao país. R$1.600.000. Não é mole não, né? E o Corinthians, então, tratando o Memphis, e nem poderia ser diferente, como um reforço galáctico, né? Como um reforço de outro planeta. O Corinthians vai desembolsar cerca de R$70 milhões em um contrato válido até o fim de 2026. O Memphis Depay já está regularizado no boletim informativo diário da CBF, já pode jogar o Campeonato Brasileiro e vai ser inscrito na Copa Sul-Americana. O Corinthians agora tenta uma brecha para inscrevê-lo na Copa do Brasil, mas dificilmente ele poderá ser inscrito na Copa do Brasil. O Corinthians ainda não confirmou qual será o número utilizado pelo jogador. E o Memphis Depay deve conceder uma entrevista coletiva amanhã na Arena Corinthians, né? A entrevista coletiva vai ser amanhã na Arena Corinthians. Memphis Depay chegou de helicóptero no Parque São Jorge, com direito a presente da torcida organizada, a presente do presidente do Corinthians, que deu a camisa para ele, e hoje ele vai ser apresentado para a torcida corintiana. Agora, o Corinthians segue de olho no mercado e mira oportunidades para fechar o elenco após o Memphis. Ainda não está fechado o elenco.
né? Segundo o Fabinho Soldado falou sobre isso hoje, que o Corinthians ainda não fechou o elenco, porque tem ainda uma pequena oportunidade em relação a atletas que ficaram sem contrato. Lembrando que o Corinthians só pode contratar jogadores que estão sem contrato. Jogadores sem contrato podem ser contratados ainda e podem ser inscritos até o dia 20 de setembro, eles podem ser inscritos ainda no Campeonato Brasileiro. Então o Memphis Depay pode não ser o último reforço do Corinthians para o restante da temporada. Vamos direto falar de mercado da bola, porque acho que agora tem tudo a ver, não vou nem soltar a vinheta mais, tá? O Corinthians ainda busca reforços no mercado da bola. O Fabinho, né, até para despistar, tem tratado isso como oportunidade de mercado. Ontem ele falou, não é bem por aí, eu vou explicar, tá? Ontem ele disse isso, né? O elenco está praticamente fechado. A gente não fala fechado porque tem ainda uma pequena oportunidade em relação a atletas que ficaram sem contrato, tá? Uma pequena oportunidade. Ele não deu pistas, né, de qual jogador é esse. Olha que eu vou descobrir, hein? Então, foi o Carvalhinho, o Samir Cascali, que trouxe Memphis Depay para todo mundo, ninguém sabia, tá? O Corinthians fez, né, muitas contratações nessa janela, né? São 9, né? Hugo Souza, André Ramalho, Charles Alex Santana, José Martínez, Héctor Hernandes, Thales, André Carrillo e o Memphis Depay, né? Ele falou que o Ramon Dias está feliz com o elenco, o presidente também. Enfim, agora é aguardar, né, para saber que reforços são esses. Eu sei que o Corinthians está de olho no mercado em um zagueiro e um lateral esquerdo, tá? Não quer dizer que vão vir os dois, faz parte, né? Eu falei até brincando assim, mas, né, um pouco de verdade. Faz parte um pouco essa questão da oportunidade de mercado, né? Se o lateral, por exemplo, aceitar o contrato de produtividade, né, o Kurzawa, o lateral francês que jogou no PSG, enfim, se ele aceitar o contrato de produtividade, pode ser esse jogador. E tem um zagueiro também que aí, né, quem oferecer no mercado e o Corinthians encontrar o que procura, também pode fechar. Então, o elenco do Corinthians não está fechado, tá? Eles ainda entendem que se tiver uma boa oportunidade de negócio para um zagueiro e uma boa oportunidade de negócio para um lateral esquerdo, o Corinthians vai contratar. O Kurzawa foi feita uma proposta de produtividade ganhando por jogos, tá? E se ele atingir as metas, né, que forem estipuladas, pode aí sim ter um contrato definitivo com valor fixo para o ano que vem. O Globoesporte.com, né, acabou de informar que o Sérgio Ramos foi oferecido para vários clubes do Rio de Janeiro, Botafogo, Flamengo, Vasco, e foi oferecido também para o Corinthians. E que todos descartaram, menos o Corinthians. O Corinthians ainda é o único clube que estuda a contratação do Sérgio Ramos. Então não se surpreenda se o Corinthians, né, fizer uma loucura e trazer o Sérgio Ramos. Eu acho que seria algo de muita demasia, tá? Vocês não viram eu criticar nenhuma vez o Memphis Depay, a contratação, mas vocês viram eu criticar muito a tentativa do Arthur Cabral. Eu tenho as minhas teses, tenho as minhas análises, tenho minhas coerências, e eu acho que o Sérgio Ramos, não estou discutindo a qualidade técnica, seria maravilhoso, mesmo com 38 anos, mas é um jogador que me passaram que é mais caro que o Memphis Depay. E nós estamos falando de um jogador hoje que chegou ao Corinthians, o holandês, que vai girar em torno de 3 a 4 milhões por mês ao Corinthians, de reais. Então você vai trazer um zagueiro de 38 anos para pagar só os dois, daqui a pouco vai 10 milhões a folha, entendeu? Então eu não acho uma boa, tá? E eu perguntei sobre Sérgio Ramos, sempre me negaram. Hoje até uma fonte me falou o seguinte, eles se empolgaram, né, com o Memphis Depay. Claro que a resposta também não diz nada, né? Não diz se está negociando ou não, mas o Globo Esporte diz que o Corinthians não desistiu do Sérgio Ramos, e eu tenho informação que eles querem um zagueiro e um lateral esquerdo ainda no mercado. Então esse é o blend de informações para você. Deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações.